Aconteceu hoje dois jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo entre o Atlético Mineiro e Vasco da Gama e o Flamengo sobre o Corinthians. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu, sobre todas as análises, mas antes, vai se inscrevendo aqui no canal, deixa aquele seu like e ativa notificações para você não perder nada de futebol, beleza? Tamo junto, vamos lá. Galera, é o seguinte... O primeiro jogo, que foi por volta de 7 horas da noite, o Atlético Mineiro recebeu o Vasco da Gama dentro da sua casa. O Atlético Mineiro simplesmente fez 2-1 para cima do Vasco. E ainda foi de virada, né, rapaziada? O Vasco começou na frente com o gol do Felipe Coutinho, que até foi um belo gol do Coutinho. Depois o Paulinho, se não me engano, fez um. E o Arana fez, depois o Paulo fez. Foi algo assim, tá? Não me lembro, não recordo agora, porque eu tô com muito sono. E é o seguinte, aí o Atlético Mineiro, né, teve 57% de posse de bola contra 43% do Vasco, tá? De finalizações, o Atlético Mineiro teve 15 finalizações contra 6 do Vasco. Mas eu quero ressaltar uma coisa, o Vasco deixou muito espaço entre Hulk, entre Paulinho, o Gustavo Scarpa ficou sempre preso ali na direita, tá? Isso atrapalhou muito a vida do Vasco, porque o Piton não conseguia avançar, não conseguia criar jogadas no lado esquerdo para acionar o Vegete, tá? Para acionar o Coutinho, para acionar o Emerson, tá ligado? Não conseguiu, né, criar jogadas pela esquerda o Vasco da Gama. Então, para o Vasco da Gama conseguir virar essa partida no jogo de volta, aqui no Rio de Janeiro, o Vasco vai ter que burlar o sistema de tentar pegar o Hulk, anular. O Hulk brincou hoje. O Hulk simplesmente brincou em campo, deu passe de letra, assistência. O Hulk hoje estava solto, o Léo Pelé não conseguiu marcar o cara. Tá? Então o Hulk vai ter que ser anulado. Paulinho vai ter que ser anulado. Os dois, toda hora, fazia tabela. Isso não pode acontecer no jogo de volta se o Vasco quer chegar na grande final. Tá? E conseguir uma marcação em cima do Gustavo Scarpa que acabe liberando o Piton, né, para conseguir armar as jogadas. Então o Vasco vai ter que pensar muito nisso para conseguir reverter esse placar. Lembrando que o Atlético Mineiro não joga muito dessa forma fora de casa. Então vai ter algumas mudanças na jogabilidade dos dois times no jogo de volta em São Januário, muito provavelmente, beleza? Então é isso, tá, rapaziada? Vamos cuidar dos jogadores, né? E vamos tentar dar liberdade para os jogadores do Vasco criar jogada, que tem muita chance disso acontecer e se dá muito bem o Vasco da Gama. Vamos lá. Pro Flamengo, o Flamengo teve a estreia, né, do Felipe Luiz, todo mundo muito empolgado da torcida do Flamengo, os torcedores, né, os jogadores apoiando bastante a galera do Flamengo, né. Então tava tudo lindo, maravilhoso, a torcida fazendo mosaico, porém não foi tão bem assim, tá? Na minha visão. Você, torcedor, pode estar falando, como é que esse cara tá falando isso? Cara, o Flamengo, ele foi para cima do Corinthians. Mas na minha visão, um pouco ainda fora de ordem. Eu acho que o Felipe Luiz não consertou o lado direito do Flamengo. Ele colocou Bruno Henrique, Gabigol, Gerson. Cara, para mim o Gerson não pode atuar caindo pela direita, tá? Falta um ponta direita ali, beleza? O Gerson, ele fica meio que perdido se ele fica no meio, se ele fica na ponta direita, se ele volta para a volância, ele não consegue, o Wesley não consegue fazer ultrapassagem porque não tem ninguém ali, tá ligado? O Flamengo sempre tenta criar as suas jogadas pelo lado esquerdo, então ele vai ter que cuidar desse lado direito do Flamengo para conseguir ser um Flamengo mais efetivo, tá? Faltou finalizações, embora os números não falem isso, foi muito chances criadas que resultaram em as bolas passando no gol contando finalizações, tá? Mas finalização concreta não teve muitas do Flamengo. Então o Flamengo vai ter que cuidar de finalizações, tentar atacar mais ordenado, criou muitas chances, foi muito positivo, o time abraçou o cara, isso é muito positivo também. Agora falta um pouco mais de ordem na parte ofensiva, que aí, mano, quando tiver essa ordem vai ser difícil parar o Flamengo, tá? Então vamos lá. O Flamengo venceu por 1-0 o Corinthians. O Corinthians, por sua vez, se defendeu muito, né? O Neneca defendeu pra caramba. O Neneca conseguiu fazer
excelentes defesas, porque esse placar poderia ser muito bem uns 3 ou 4-0 ou 4-1, tá? Brincando aí, sem medo de errar, tá? O Flamengo teve 55% de posse de bola, teve um momento da partida que ficou em 65% também, e o Corinthians ficou com 45% de posse de bola, contra 19 chutes do Flamengo, contra 9 do Corinthians. Lembrando que eu falei para vocês, esse chute não é realmente o real, porque foi muito cruzamento, tá? Então, vamos recapitular. O Flamengo precisa atacar com seriedade e com firmeza, tá ligado? Atacar de verdade, tá? Foi muito... como é que eu posso dizer uma palavra? Foi positivo o ataque do Flamengo, porém, não teve ordem. O Corinthians estava mais organizado indo para o ataque, mas não tinha aquela, tá ligado? Faltou aquele a mais para conseguir chegar no gol. Teve até a bola na trave, teve 2 bolas na trave, se não me engano, né? O zagueiro tirou em cima da linha do Flamengo. Então, dentro da casa do Corinthians, vai ser um pouco complicado para o Flamengo. Então, vai ter que repensar numa tática aí para segurar o Corinthians, que no jogo de volta provavelmente vai contar com o Yuri Alberto, né? Que hoje começou no banco de reserva. Carrilho deve começar, tá ligado? Então, ó, se prepare que vai ser jogão da Copa do Brasil, esses jogos de volta. Galera, gostou da análise? Gostou da análise? Tá passando um vídeo novo aqui, assiste aí, beleza? Botão na descrição, se inscreve no canal, deixa o likezão aí pra você não esquecer, beleza? E ativa as notificações pra você não perder nada de futebol. Tamo junto, um grande abraço, fique com Deus, galera. Fui.